Olá, muito boa tarde a você que está ligado na programação da Unisul TV. Hoje é sexta-feira, 11 de dezembro de 2009. Você confere agora as atrações de hoje do nosso programa. A natação de Tubarão se preparando para o seu último desafio em 2009. A equipe participa da 8ª Travessia do Papagaio nesse fim de semana. O karatê também em ritmo de despedida. Parte da equipe de Tubarão disputa a última etapa do estadual. Uma matéria especial com o pivô da Seguridade Unisul, Davis. Ele faz um balanço de 2009 e as expectativas na equipe da Unisul para o ano que vem. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Unisul TV Esporte. Olá, muito boa tarde. No ar, Unisul TV Esporte, falando sobre as principais notícias do Brasil e principalmente aqui do esporte de Tubarão e da região da Murel. Ao meu lado, Matheus Madeira. Boa tarde, Matheus. E o que destaque aí para essa sexta-feira? Boa tarde. Então, vamos ter um final de semana aí um pouquinho mais sossegado aí. Mas vamos ter também a final da Liga Verde Vale, né? Tem um jogo entre Santos, Bandeirantes e o Termas. Começa aí a última decisão do futebol amador, a despedidinha do futebol amador da região. Você de casa pode participar do nosso programa, Unisul TV Esporte, @unisul.br, espaço sempre aberto para você participar através do nosso e-mail. Estaremos em tempo real até às 12h30, a nossa produção colocando aqui embaixo da tela o nosso e-mail para você participar do nosso programa. E vamos falar de Fórmula 1, a revista inglesa Auto Sport fez uma pesquisa com 217 pilotos da principal categoria do automobilismo mundial. A questão é quem foi melhor. Michael Schumacher ou Ayrton Senna brigaram e deu Senna. Emerson Fittipaldi ficou em 12º e Nelson Piquet em 13º dessa safra nova de pilotos da Fórmula 1. Fernando Alonso teve o melhor resultado, ficou em 9º lugar. E Matheus, sempre fica essa questão, quem foi melhor, Michael Schumacher ou Ayrton Senna? É difícil comparar porque o Ayrton Senna, além de, claro, ter vivido outra época, morreu novo, né? A gente não sabe até onde ele poderia ir, ele poderia ter aí talvez mais, não digo 10 anos, mas uns bons 7, 6 anos de carreira ainda, e poderia ter conquistado mais do que conquistou, já tem uma carreira notável, 3 títulos mundiais, né? Agora fica a prova aí de que a lembrança que ficou dele é de um piloto vencedor, tanto que está aí vencendo aí um heptacampeão mundial, como é o caso do Michael Schumacher, um pentacampeão mundial, como é o caso do Juan Manuel Fangio. Então foi terceiro nessa vez. Uma posição aí de bastante destaque, principalmente porque foi uma eleição dentro do mundo dos próprios pilotos, né? Do pessoal que corre hoje em dia. E os antigos pilotos, né? E o Ayrton Senna já parou de correr, né? Morreu já faz exatamente 13 anos, né? Muito tempo. Então, foi em 94. Foi em 94, na verdade 15 anos. Exatamente. 15 anos. Então, é prova de que mesmo assim os feitos dele ficaram marcados. Mas você não respondeu. Quem eu acho que foi o maior piloto do tempo? Até o inicial, a pergunta era essa. Eu votaria no Schumacher. Eu acho que o Schumacher conquistou. Teve mais tempo de carreira, mas conquistou mais coisa também. Eu acho que é difícil contestar um piloto que ganhou 7 títulos mundiais. O Ayrton Senna, se a gente quiser botar fogo no negócio, a gente pode dizer que ele não foi nem o maior vencedor da época dele. O Alan Prost conquistou 4 títulos. Claro, se ele tivesse sobrevivido mais tempo, poderia ter conquistado 5, 6, 7, quem sabe. O Ayrton Senna foi o mais novo tricampeão do mundo, né? Exatamente. Isso que conta a favor dele. Com 33 anos ele foi o... Ele conquistou o terceiro título dele. Exatamente. Né? De todos que conquistaram, ele conquistou mais novo na carreira. Tinha uma longa carreira pela frente, ou mais alguns anos pelo menos, para conquistar mais. Eu acho que o Schumacher... Se ele continuasse, tiraria uns 2, 3 ou talvez uns 4 do Schumacher. Talvez o Schumacher não tivesse conquistado tantos títulos e tal. E claro que quando o Ayrton Senna correu, era uma época mais romântica da Fórmula 1, com muito mais pilotos competitivos que a gente Quem não lembra do Mansell, né? Mansell, o alemão, o Alan Prost. O Galvão adorava ele, né?
Vem o alemão. O Leão, né? Ele é o próprio Alain Prost. Era uma época em que os pilotos medianos eram pilotos já de algum destaque. Gerhard Berger, Ricardo Patrese, Alessandro Nannini, Jean Alesi. Sem dúvida era uma época em que havia mais talentos puros na Fórmula 1. Sessão nostálgica. Alguns nem tanto, né? Tinha o Nakajima na época. Mas eram pilotos mais voluntariosos, pelo menos. Né? Essa é boa, voluntariosos. Tá bom, encontrou o termo. E nesse fim de semana tem decisão na Liga Verde Vale. Santos Bandeirante e Termas do Gravatal se enfrentam. E tem favorito para esse jogo, Matheus? Eu não acho que não, porque as duas equipes fizeram campanhas muito boas e as duas equipes vêm numa sequência. Fizeram um bom investimento, deixar bem claro, né? Claro, é um caso parecido guardadas as devidas proporções, é um caso parecido com o que aconteceu aqui em Tubarão, que chega na final o Colégio Brasil e o Palmeiras. As duas equipes com um alto investimento, alguns dos maiores investimentos do ano, com tradição de chegar nas finais nos últimos campeonatos, quer dizer, vem tendo uma sequência de bons resultados nos últimos campeonatos. E com ótimas campanhas parecidas. É difícil apontar um favorito aí. Acho que eles dois vão ter que decidir em campo aí quem é que é melhor. Vamos aguardar. É o primeiro jogo único lá? É o primeiro jogo. Primeiro jogo, né? Tem o jogo de volta também. Então, digamos que vai se caminhar o título nesse fim de semana, nesse domingo. O Santos Botega, junto com a equipe do Bandeirante de Capivari de Baixo, fusão das duas equipes enfrentando o Termas e Gravatal. O Santos, o Bandeirantes e também o Termas já são equipes tradicionais, jogando juntas ou não, são equipes já tradicionais aqui do nosso futebol amador. Vamos para o intervalo, no próximo bloco a gente fala de natação. Hoje tem resultado do Capivari Futsal, a gente vai trazer as informações também da Unisul, informações do Leão do Sul, do Ercílio, tem informações logo pela frente aí. A gente já volta.